Pessoal, só fechando aqui a discussão dos corolários, sim, só que na capital que tem os corolários, a gente vai fazer aqui a discussão. Olha só, a gente fez a discussão no outro vídeo do Teorema 4, corolário 1, 2 e exemplos, mas ficou faltando discutir um pouquinho aquela questão ali, né? Eu já vou colocar aqui na lousa, que é a questão, voltando aqui um pouco, corolário 2 e corolário 3. Então, perdão, 3 e 4. Então, só antes, né, a gente lembrar que uma função f de x em R tem um máximo local no ponto A pertencente a x, quando existe um delta, que é esse módulo de x menor que A, módulo de x menos A menor que delta, é uma vizinhança de A. Né? Vamos escrever aqui na lousa. Máximo local. Só para não dar confusão ali com aquela notação, né? Máximo local. Máximo local, vamos dizer que seja um ponto Azinho. Né? Azinho pertencente a x. Azinho pertencente a x, ao domínio da função. Tá? Então, como é que a gente escreve isso rigorosa e matematicamente? Existe um delta maior que zero, tal que módulo de x menos a menor do que delta implica que a f de x, como o a é um máximo, a f de x tem que estar menor ou igual que ele. F de x menor ou igual do que o f de a. Certo? Agora, o que significa esse módulo de x menos a menor que delta? Módulo de x menos a menor que delta é equivalente a você dizer que menos delta menor que x menos a menor que delta. Que é equivalente a você dizer que, somando a, fica a menos delta aqui, fica a menos a aqui que corta e fica só o x, e fica a mais delta aqui. Mas isso é dizer que x está entre a menos delta e a mais delta é dizer que x está numa vizinhança de a, porque isso aqui é equivalente a você dizer que x pertence ao intervalo aberto a menos delta, vírgula, a mais delta. Ponto final. Certo? Então, isso aqui é só para esclarecer esse enunciado dele aqui. Analogamente para mínimo local. Tá? O que significa dizer que é um mínimo local? Um mínimo local seria, existe um delta maior que zero, tal que x pertence a x, módulo de x menos a menor que delta, implica que o f de x é maior ou igual que o f de a. Né? Faltou escrever ali o x pertence a x, né? Tal que x pertence a x, só para colocar aqui que eu esqueci, tal que x, vírgula, pertence a x, vírgula, isso aqui, blá, blá, blá. Tá? Existe também essa ideia do máximo local estrito, que aí é quando não é menor igual, é menor. Né? Ele é realmente o maiorzão, lá não chega nem a ficar igual. Tá? Ele é um máximo local estrito. Aí, qual a diferença na definição? Você acrescenta esse zero maior que zero aqui. O que isso aqui altera? O x não pode ser a, porque se x for a menos a é zero. Módulo de zero não é maior que zero, é igual a zero. Né? Então, esse maior que zero aqui é para impedir o x de ser a. Porque se o x for a, como é que f de a vai ser menor que f de a? Não tem como, né? É aquela vizinhança furada, ou perfurada lá, que fala o Geraldo Ávila, é isso aqui, tá? Bom, então quer dizer, se o máximo local é o x numa vizinhança de a e o x não podendo valer a, implica que f de x é estritamente menor que a. Aí ele é um máximo local estrito, o a. Definições análogas para mínimo. Tá? E o que é o absoluto? Mínimo ou máximo absoluto? É quando não tem vizinhança. É quando ele é f de a, por exemplo, o ponto de mínimo, f de a, mínimo absoluto. O f de a é menor ou igual que f de x para todo o x do domínio, sem ter esse lance da vizinhança. Né? Professor, dá um exemplo prático disso. Vou te dar um exemplo prático. Imagina a seguinte função. Vamos tirar aqui um pouco essa, né, que a gente já viu. Imagina a seguinte função. Imagina que você tenha a função g de x igual a... vamos colocar aqui... Opa, só que eu tenho que tirar esse zoom aqui, senão ninguém vai ver nada. Deixa eu tirar esse zoom aqui. Imagina que você tem a função... que eu dei muito zoom para analisar aquela função. Imagina que você tem aqui a função 1 menos x ao quadrado. 1 menos x elevado ao quadrado. Enter. Quem que é um ponto de máximo aqui? É o ponto x igual a zero. Ponto x igual a... Azinho igual a zero é um ponto de máximo.
a f de A está maior ou igual que todo mundo. Ele é um máximo estrito e é um máximo absoluto. Tá? Agora, o que seria o máximo local, aquele que está restrito a uma vizinhança? Imagina que você colocasse um módulo aqui, ó. Módulo de 1 menos x ao quadrado. Então aí como é que fica? Enter. Olha como é que fica a função módulo de 1 menos x ao quadrado. Esse ponto zero aqui, ele continua sendo um ponto de máximo? Continua sendo um ponto de máximo, mas ele já não é mais um máximo absoluto global. Ele é um máximo local. Cadê a vizinhança do ponto zero, aonde funciona ali a definição? É uma vizinhança que vai de menos 1 até 1. Aqui nessa vizinhança, é bom, aí você vai, não, mas pode até estender, né? Na verdade eu falei bobagem, não é menos 1 até 1 não. Você pode pegar, vamos ajeitar essa vizinhança aqui para os alunos verem. Você pode pegar aqui, ó, vamos colocar aqui uma reta perpendicular, e aqui também, e vamos pegar aqui um ponto na interseção, rapidamente aqui, pega um ponto na interseção dessa reta com a função, e dessa reta aqui com a função também, e aí a gente pega aqui uma reta, outra reta perpendicular aqui, e aqui. E aí a gente pega as interseções aqui também. Interseções dessa com essa, e dessa com essa. Certo? E aí você pode aqui... tudo bem, tá bom. Deixa assim. Aqui eu vou só selecionar aqui esses pontos, para não ficar muito carregado aqui a figura. Isso, assim fica melhor. Então, olha só. Olha lá, tá vendo? Olha a situação aqui. Ó. Quer dizer, eu posso pegar aqui o intervalo, olha lá, tá tudo menor aqui. É só pegar esse intervalo aqui, ó, tá dentro ali, ó. O ponto aqui tá para cima. Se eu pegar até aqui, também tá, ó. Olha só que vai ter um momento aqui que eu vou passar, olha lá, esse intervalo aqui já não dá. Nesse intervalo aqui, ó, daqui até aqui, a função já assume valores maiores do que 1. Então, nesse intervalo que eu acabei de colocar aqui, que seria de menos 1,5 até 1,5, esse ponto aqui já não é mais o ponto de máximo local. Ponto de máximo local seria o menos 1,5 e o 1,5, são os maiores valores da função. Agora, se eu recuar aqui um pouquinho, olha lá, deixa eu dar um zoom aqui. Se eu recuar aqui um pouco, aí eu já atinjo aqui uma possibilidade, ó. 1,4 já dá, menos 1,4 até 1,4. Tá? Em todo esse intervalo aqui de menos 1,4 até 1,4, ele é uma vizinhança do zero e não tem, você vai, aqui tudo você está para baixo do valor ali de 1, né? E quando você está vindo para cá, você não chega a superar o valor de 1. Então, todo esse intervalo aqui, o ponto de máximo local é o zero, e f de zero dá 1, o valor máximo que a função atinge é 1. No zero, ela atinge esse valor, então o zero é o ponto de máximo, o ponto de máximo assim, é o máximo local da função. Agora, outras vizinhanças são possíveis também, se pegar essa vizinhança do menos 1 até 1, dá certo também. Tá? Então, beleza, só para dar um exemplo do que é um ponto de máximo realmente local, que você vai ter uma vizinhança em torno dele, aonde ele é o topo. Mas se você ampliar muito, ele já não é mais o topo. Né? É aquilo que eu mostrei aqui para vocês. Você jogar muito para cá, lá, muito para cá, aí já não dá. Você já vai ter valores aqui da função que estão bem para cima dele. Tá? Bom, e o que ele quer dizer com toda essa história de máximo e mínimo, local, absoluto e tal? Ele quer dizer o corolário 3 e o corolário 4. Corolário 3, se a função é derivável à direita e tem aí um máximo local, então a derivada à direita naquele ponto de máximo local é menor ou igual que zero. Menor ou igual que zero. Quer dizer, não, é um ponto de máximo, mas a derivada pela direita não precisa ser igual a zero. Né? O corolário 4, aí a derivada é igual a zero. Né? Então, mas num ponto de máximo local, se você olhar só para a derivada à direita,
ela não precisa ser igual a zero, ela pode ser também menor que zero. Professor, dá um exemplo disso. Já vou dar, deixa eu só escrever o corolário aqui na lousa e eu já coloco um exemplo. Deixa eu escrever ele aqui. Aqui, ó. Corolário 4. Não, 3, né? Primeiro eu esqueci do 3. Corolário 3. Corolário 3. Olha só. Se f de x em r é derivável à direita no ponto A, né? Então você tem uma função f, dois pontos de x em r, e você tem um ponto que é do domínio e é de acumulação pela direita, tá aqui. E aí você sabe que ele é um ponto de máximo. Então a derivada pela direita é menor ou igual a zero, né? Se A é máximo, ou como ele chama aqui, é o máximo local, se A é máximo local, então derivada lateral em A pela direita, tem análogo esse teorema, esse corolário? Tem. Se fosse derivada pela esquerda. Não, aqui, se fosse derivada pela esquerda, não, se fosse mínimo local. Se fosse mínimo local. Né? E se fosse derivada pela esquerda também, dá para você variar isso aí tudo. Eu acho que vai ter 4 opções também. Né? E aí, você mudando se é máximo ou mínimo, se a derivada é pela direita ou pela esquerda, você vai decidir se a desigualdade é maior, igual ou menor igual que zero. No caso de um ponto de máximo, derivada lateral pela direita é menor ou igual que zero. F' mais de A é menor ou igual que zero. Ponto final. Certo? Dá um exemplo disso aí. Porque o de igual a zero, todo mundo sabe, são aqueles pontos de máximo clássicos, como esse aqui, né? Que a derivada é zero. Mas como que a derivada pode ser menor que zero num ponto de máximo local? Note que é uma derivada pela direita. Então você pode ter uma situação assim, ó, o teu domínio é o intervalo que vai de A até B, e eu já coloquei A aqui de propósito, e a tua função é assim, ó. Aí você olha para uma função assim, você pergunta para o aluno, cadê o ponto de máximo aqui? Você vê que é um ponto de máximo aqui, mas ele não é exatamente um topo assim que nem esse. Que você tem uma derivada zero aqui. Ele é um ponto de máximo que está numa extremidade do domínio da função. O domínio dessa função, você vê claramente que ele é um intervalo fechado AB. E o ponto A é uma extremidade do intervalo fechado AB. Então, mas ele é um ponto de acumulação à direita também. Então você pode ter derivada pela direita. E quanto você acha que vai dar derivada pela direita aqui? Reta tangente de uma reta decrescente. Óbvio que ela vai dar negativa. Né? Com certeza que o F' mais de A vai dar algum número menor que zero. E ele é um ponto de máximo. Não tem derivada zero, tem derivada menor que zero. Então é interessantíssimo isso. Imagina que a gente mudasse para mínimo. Aqui tem um ponto de mínimo local. Só que aqui não dá para fazer derivada pela direita. Nesse ponto aqui. Olha que interessante, um ponto de mínimo não dá para fazer derivada pela direita. Mas dá para fazer derivada pela esquerda. E a derivada pela esquerda aqui vai dar o quê? Tá? Então aí vocês pensem, escrevam aí os análogos, né? Escrevam os análogos, né? Para mínimo, para derivada para a direita, derivada pela esquerda e tal. Então aí vocês pensem nos análogos do corolário 3. Vamos dar uma olhada nessa demonstração. Por que tem que ser menor ou igual a derivada pela direita? Ele é corolário. Todo corolário é uma consequência do teorema. Então, em algum momento, ele tem que usar o teorema 4 lá na demonstração. Então, ele diz o seguinte. Vamos pensar por absurdo. Vamos negar essa tese aqui. E vai conflitar com alguma coisa da hipótese. Se a derivada fosse estritamente maior que zero, quer dizer, neguei o menor igual. Não é menor igual, então é maior que zero. Então, pelo teorema 4, o que dizia o teorema 4? Uma derivada lateral pela direita em A maior do que zero, então existe uma vizinhança para a direita, no qual a função fica maior do que o f de A. Mas se a função ficou maior que o f de A, então o f de A não pode mais ser ponto de máximo.
porque tem valor da função para cima dele. Então, conflitou com o quê? Conflitou com a hipótese de que tem aí em A um máximo local. Com efeito, se fosse f' mais de A maior que zero, então, pelo teorema 4, teríamos f de x maior que f de A para todo x à direita e suficientemente próximo. Quer dizer, para x entre A e A mais delta, como ele escreveu aqui, né? Para x entre A e A mais delta, você teria f de x maior que o f de A. E o que significa isso? Que o f de A não é mais o máximo, porque o fx está para cima dele. Né? Então, ele não, como é que ele vai ser máximo se tem valor maior do que ele? E não teria aí um máximo local, mas por hipótese dizia que A é um máximo local. Então, provou por absurdo. Legal. Corolário 4 é o teorema único que a gente viu no Ávila. É o corolário 4. Né? Então, por isso que eu digo que essa abordagem aqui dele foi bem mais completa, na minha opinião, do que o Ávila. Né? Dessa situação de derivada e crescimento local. Então, corolário 4. Então, ele diz o seguinte... se A é um ponto de acumulação bilateral, então posso calcular a derivada pela direita e pela esquerda, né? E a função é derivável no ponto A, e você já sabe que aí tem um máximo ou um mínimo, tanto faz, local ou global, então a derivada vai ser zero. Tá? E a demonstração dele sai diretamente do corolário 3. Corolário 4 sai do 3, por quê? Vamos primeiro escrever o enunciado aqui. A ponto de acumulação bilateral. A pertence a x mais e pertence a x' menos. F é derivável no ponto A e possui aí um máximo ou um mínimo local. Vírgula. A é máximo ou mínimo local de F. Vírgula. Então, consequência. A derivada vai dar zero. F' de A é igual a zero. Demonstração imediatamente do corolário 3. Se a função é derivável em A, se o que diz o corolário 3? Né? Se você tem um máximo, então a derivada pela direita é menor ou igual que zero. Aqui ele está dizendo que a função é derivável no ponto A, porque ela tem inclusive a derivada igual a zero. Se ela é derivável no ponto... Não, desculpa, ele está dizendo na hipótese aqui que a função é derivável no ponto A, né? Isso aqui eu deveria escrever diferente. Porque faltou escrever isso aqui, deixa eu corrigir isso aqui. É ponto do máximo ou mínimo local de F, e, é melhor eu escrever isso aqui, e, senão vai confundir hipótese com tese ali, muito feio. E F é derivável em A por hipótese, derivável, o que você tem em A? Aí o que você tem que provar? Vírgula. Então essa derivada é igual a zero. O f' de A é igual a zero. Ponto final. Demonstração. Como por hipótese ela é derivável em A, ela tem derivada pela direita e pela esquerda. Certo? Do corolário 3, o que você sabe? Corolário 3, quando ela é derivável à direita, no ponto A, e tem máximo, então essa derivada pela direita é maior ou igual que zero. Né? Então do corolário 3, pela situação aqui, ela é derivada no ponto A, tem ali um máximo ou mínimo, por hipótese. Tá? Então, é claro que ele está pegando aqui, acho que no caso do máximo. Né? Imagina que ela tem um máximo lá, por exemplo. E ela seja e por hipótese ela é derivável em A. Então, a derivada pela direita do corolário 3, se A é máximo, é ponto de máximo local, então esse f' a mais é maior ou igual que zero. F' mais a, menor ou igual que zero. Menor ou igual que zero. Mas o que vai acontecer com a f' menos de A? A f' menos, ela tem que ser maior ou igual que zero. Certo? A derivada pela esquerda, que é um análogo aqui do teorema. Né? Imagina, aí teria que fazer um outro desenho para ilustrar isso aqui, né? Porque aqui eu peguei um para fazer só a derivada pela direita aqui no canto. Mas imagina, aqui ele está dizendo que não pode ser o A aqui no nosso caso, né? Porque aqui no nosso caso ele é ponto de acumulação bilateral. Então não poderia ser esse Azinho aqui, no caso do corolário 4, né? Então no caso do corolário 4, você pode pegar um desenho assim, ó. Imagina um desenho assim. Você tem esse ponto aqui, é o A. Ele é um ponto de acumulação bilateral, imaginando que o seu
domínio da função seja isso aqui. Ele não é nenhuma das extremidades, é um ponto de acumulação bilateral. E ele é um ponto de máximo. Então, a derivada dele pela... O que o teorema do... O que o corolário 3 diz? Né? Ponto de máximo, derivada pela direita, menor ou igual que zero. Menor ou igual que zero. E derivada pela esquerda. É um análogo do corolário 3 que eu deixei para vocês fazerem. A derivada pela esquerda vai ser menor, vai ser maior ou igual que zero. Maior ou igual que zero. A derivada vindo pela esquerda. Maior ou igual que zero. Então, se ele é máximo, então, do corolário 3, se ele é máximo, então f' mais de A é maior ou igual que zero, e f' menos de A é maior ou igual que zero. Só que aí aparece o seguinte problema. Como a função é derivável em A, as duas derivadas laterais têm que ser iguais. Quando uma função é derivável, as duas derivadas laterais existem, são iguais, e esse valor igual delas é a derivada, no sentido ordinário da função. Né? Logo, como as duas têm que ser iguais, f', como é que uma coisa que é menor ou igual que zero pode ser igual a uma coisa que é maior ou igual que zero? O único jeito é elas serem as duas iguais a zero. Aí, com certeza, essa aqui é menor ou igual, porque é igual. Essa aqui é maior ou igual, porque é igual a zero. E as duas são iguais. Agora, com as duas sendo iguais a zero, qual é a conclusão? A derivada é zero. F' de A é igual a zero. E fechou a demonstração. Tá certo? Bom, já são 20h24. Eu vou encerrar a aula aqui. Vou discutir agora. Eu não sei, deixa eu só encerrar esse vídeo. O Abraão, você